Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso de Eletrônica Geral, especificamente sobre o tema Amplificadores de Potência, classe B, que é uma configuração conhecida na literatura como configuração push-pull. Este nome decorre do fato de, em sua topologia, utilizar dois transistores, tá bem? Um transistor NPN e um outro transistor PNP. Tá, essa figura aqui, que está neste slide, apresenta então uma tensão VI, que é a tensão de entrada desse circuito, e a tensão VO, que é a tensão de saída, ou a tensão que conecta uma carga IRL, que poderia ser aqui um alto-falante, por exemplo. Tá certo? A gente tem que recordar que essa tensão VI é uma tensão que já foi pré-amplificada por estágios anteriores, então ela tem um valor já alto, da ordem de alguns volts, tá certo? Muito bem, então como que esse circuito aqui funciona? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, já de forma imediata, é que temos duas fontes de alimentação, uma fonte positiva aqui, uma fonte negativa, e note que não há uma polarização desse circuito. Então o que isso quer dizer? Que se colocarmos tensão ou aterrar a entrada, teremos 0 volts na tensão de saída. Tá? Então, ou seja, esse circuito não é polarizado. Se esse circuito não é polarizado, já é um indicativo interessante de que a eficiência desse circuito pode ser melhor do que o classe A, uma vez que quando você desliga ou curta-circuita a entrada ou aterra a entrada, a sua tensão de saída vai ser 0 e o seu amplificador não estará consumindo potência durante esse período, tá bem? Mas vamos analisar esse circuito de uma forma mais detalhada, tá bem? Eu vou apagar aqui colocando essa entrada aqui, aterrada, tudo bem. A análise mais adequada para a gente fazer desse circuito é por meio da curva característica ou característica de transferência, que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada. Olha só, vamos partir da origem aqui para a gente avaliar, tá bem? O que acontecia no semiciclo aqui, quando o VI é positivo, vai acontecer algo similar, negativo, mas daqui a pouco a gente comenta o negativo. Vamos avaliar primeiro aqui a parte positiva, né? Esse gráfico está dizendo o seguinte, olha, esse dispositivo para tensões de até mais 0,5 volts, ele vai permanecer desligado. Na verdade, de onde que vem esse número? Por que 0,5 volts? Vamos pensar aqui. Imagine que esse VI aqui seja uma onda senoidal e eu estou indo avaliar esse período da onda ou semiciclo positivo. Então a ideia é o seguinte, eu estou colocando uma tensão positiva entre a base e o emissor de Qn, e a gente já viu aí de aulas anteriores, né, que você precisa de uma tensão mínima de VBE para que esse transistor Qn esteja polarizado e de fato consiga funcionar de forma adequada na sua região ativa. Tá, esse é um ponto. Então quer dizer o seguinte, se você aumentar essa tensão entre a base e o emissor até 0,5 volts, o seu dispositivo está em corte, ele não está funcionando, então sua tensão VO é zero, é isso que ele está dizendo. A questão desse 0,5 volts é uma referência que o livro trouxe, mas é o que a gente viu, que a gente adota aí na teoria, que se for um diodo NPN de silício, esse valor aqui é de aproximadamente 0,7 volts e vai acontecer algo similar também no semiciclo negativo, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então esse valor aí está nessa faixa de 0,5 a 0,7 volts, mas o fato é o seguinte, se não houver tensão suficiente para polarizar esse dispositivo, tensão VO vai ser zero nesse percurso. Uma vez polarizado, houve a tensão mínima ou a tensão de joelho para esse dispositivo iniciar sua operação, aí sim, nós temos uma região linear, tá certo? Essa região linear é região de trabalho, então à medida que você vai aumentando a sua tensão de entrada nesse semiciclo aqui positivo, tá certo? Você vai ter uma tensão V0
VO na saída em função de VI. E essa região tem uma inclinação aqui de aproximadamente 1, tá certo? Uma inclinação devido ao fato de ser uma configuração coletor-emissor, e esse limite superior aqui está relacionado ao fato seguinte: à medida que essa tensão VO vai subindo, você tem uma tensão VCE, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, esse NPN, para não confundir. Você tem uma tensão VCN, por exemplo, que ela vai ser aproximadamente zero, tá certo? Quando o seu VO atinge valores próximos de VC, ou então igual a VC no caso hipotético ideal, tá certo? Então, o seu dispositivo satura quando não existe mais uma queda de tensão entre o coletor e o emissor desse cara. Então, nós temos aqui o limite superior positivo. Muito bem, situação similar ocorre quando estamos avaliando para VI negativo. VI negativo, então, a gente está interessado em avaliar esse percurso aqui do sinal, tá bem? Tá, quando a gente coloca uma tensão negativa, eu tenho uma tensão aqui mais e menos entre o emissor e a base desse dispositivo PNP. E, assim como aconteceu com o transistor QN, o QP precisa de uma tensão mínima para ele entrar na região ativa e, de fato, começar a conduzir. Então, nesse caso aqui, ela foi estabelecida como 0,7 volts, 0,5, conforme está colocado aqui no livro. Mas, a partir daí, aí sim, a gente tem uma região linear, tá certo? E essa região linear, ela é dada até um limite. Que limite é esse? Esse limite é quando você tem aqui uma tensão VCE P, e essa tensão aqui ela for aproximadamente 0 volts, aí você tem a sua saturação do sinal. Tá? Então essa curva de transferência ela é bastante importante que tenhamos em mente de como esse dispositivo funciona. Não é tão difícil quando a gente pensa em uma onda senoidal sendo aplicada aqui na entrada e avaliando essa saída. E se essa questão já está clara na nossa cabeça, eu acho que essa curva aqui vai ser mais fácil de a gente entender. Veja bem, aqui nós temos um eixo, tá? Um eixo de VI, tá? Olha só, nós estamos colocando aqui uma tensão VI nesse sinal. Olha só, a tensão VI vem aqui no seu máximo, depois diminui. Mas olha só, essa tensão VI aqui, ela percorreu desse ponto a esse ponto aqui, tá? Significa, pessoal, que esse sinal ele está aqui, olha, 0 volts na saída. Você percorreu VI, aumentou VI aqui, e sua tensão de saída continua 0 volts. Aí, a partir desse limite, aí sim, você começou daqui para frente, tá? Você começou a aumentar VI, aí sim, você vai ter aumentar, até chegar no máximo correspondente aqui, vai descer de novo, vai descer até onde? Opa, chegou no limite inferior aqui, ou quando o seu transistor QN entra em corte, que é esse período aqui que eu acabei de desenhar, ele vai ficar em corte, e de novo, no semiciclo negativo, está na região linear do dispositivo, o dispositivo vai funcionar aqui de forma adequada, né? E percebemos então que teremos uma forma de onda característica, tá? Eu vou apagar aqui para não confundir, mas a gente tem uma forma de onda aqui característica com uma distorção pronunciada, e é importante tomarmos nota disso, é uma distorção que é conhecida aí na literatura como distorção crossover, tá? Assim, aqui eu já trago uma informação importante, bastante interessante para a gente, é que o classe B ele é mais eficiente do que o classe A, mas isso tem um preço, e o preço é a diminuição na qualidade do sinal de saída, tá bem? Na verdade, quando a gente conversa e fala de amplificador de potência, sempre haverá essa discussão. O que é mais importante? Eficiência, qualidade do sinal, ou a gente tenta criar um meio termo ali entre as duas situações. E basicamente é isso. Toda a nossa discussão daqui para frente a gente vai avaliar isso, eficiência, qualidade da onda, e tentar melhorar esses dois circuitos para que consigamos encontrar um circuito que seja, de certo modo, intermediário em termos de eficiência e também em termos de qualidade satisfatória. Tá? Daí vai nascer
o amplificador classe AB, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas vamos por parte e vamos analisar um pouco mais esse dispositivo que está aqui colocado. Muito bem, com relação à eficiência, a equação de eficiência é a mesma, né? Então nós temos aí a relação entre a potência na carga e a potência na fonte aí que alimenta esses dispositivos. E nós temos aqui então a potência na carga, se desconsiderarmos a distorção de crossover, tá? A gente faz isso porque essa distorção em termos de potência aí, de fato, ela é muito pequena em termos de potência, tá? Não em termos de qualidade do sinal. Em termos de potência, a gente pode fazer essa aproximação aí que facilita a nossa vida, tá? Então nós temos então que PL vale meio de V de pico, VO de pico ao quadrado tipo RL. Então a gente tem aqui um valor de uma potência média desse dispositivo. Também agora a gente precisa avaliar a potência na fonte. Olha só, uma questão importante aqui, pessoal, vocês já devem ter percebido isso, tá? Que inclusive é uma das características do transistor classe B, é que ele conduz de 0 a π, o transistor QN. Tá? O transistor P, se a gente desenhar um gráfico aqui embaixo, ele vai ficar 0 amperes na sua corrente de coletor, e o transistor QP ele vai ter uma saída mais ou menos dessa forma aqui. Tá? E aqui, continua aqui e tal. A questão é a seguinte, então a gente percebe que para tensões positivas na saída, se sua tensão é positiva na saída, quem vai estar conduzindo corrente é o seu dispositivo QN. Para correntes negativas, né, quem vai estar conduzindo corrente é o seu transistor QP. Tá bem? Então, dessa forma aqui, eu acho que fica claro o motivo desse amplificador ser considerado classe B, porque o seu transistor, porque a sua corrente de coletor vai conduzir por 180 graus. Tá? Isso aqui é a característica que define classe B. Tá bem. Olha só, pessoal. Como que a gente pode definir essa potência, então? A gente tem duas potências que alimentam esse amplificador. Esse amplificador ele é constituído do transistor QN e do transistor QP. Então, a gente tem a potência vinda da fonte positiva e a potência vinda da fonte negativa. A gente, desconsiderando essa corrente de base aqui, tá? Essa potência aqui na base, o que a gente percebe é o seguinte, olha só, você tem essa onda aqui, ó, de 0 a π. Né? O valor médio dessa onda aqui, tá? Ele pode ser dado pelo valor de pico dividido por RL, tá? VCC dividido por 1 sobre π. Tá bem? Então a gente tem um valor médio aqui para a fonte positiva e um valor médio aqui para a fonte negativa desse sinal. Consequentemente, qual que é a potência total na fonte? É o somatório das duas. Então a gente vai ter 2 vezes 1 sobre 2 vezes π, 2 vezes 1 sobre π vezes tensão de pico na carga de tipo RL vezes VCC. Deixa eu só apagar aqui porque tem coisa embaixo aqui que vai aparecer. Só um minuto. Ótimo. Tá. A gente precisa agora calcular essa eficiência. Né? A gente já tem PL, que está aqui, então a gente vai colocar esse PL aqui, e também temos esse PS, que a gente acabou de determiná-lo. Muito bem, então como que a gente pode obter esse rendimento? Fazendo essa equação, fazendo um ajuste matemático aqui, relativamente simples, nós teremos como resultado, então, π sobre 4, que multiplica VO de pico dividido por VCC. Como que a gente pode obter o rendimento máximo desse cara? O rendimento máximo pode ser obtido quando o VO de pico, tá, pessoal, é igual a VCC. Isso, obviamente, é um caso hipotético, porque eu estou considerando uma tensão VCE. Aqui, por exemplo, VCE, N, é aproximadamente 0. Tá? A gente sabe que isso de fato não ocorre, mas se isso ocorrer, a gente consegue ter aqui uma eficiência aqui da ordem de 78,5%, ou seja, a eficiência máxima teórica para esse dispositivo.
tá bem? Bom, e com relação à dissipação de potência, a gente avaliar a dissipação de potência no transistor é importante para projetos de dissipadores térmicos mais à frente, tá? Mas como que funciona ou como que a gente pode definir essa potência dissipada nesse circuito? A potência dissipada, pessoal, ela é dada pela potência na fonte, tá? Dissipada na fonte pela potência na carga. A diferença disso é a potência dissipada nesse transistor. Muito bem. Qual que é essa potência aí na carga? Desculpa, a potência na fonte. A potência na fonte a gente já calculou como sendo 2 vezes 1 sobre π, que multiplica VO de pico dividido por RL vezes VCC, tá? Menos meio aqui, pessoal, está relacionado à carga PL, que inclusive nós já calculamos esses dois parâmetros no slide anterior, que é esse, tá? E esses dois parâmetros aqui colocados. Tá. E aí é o seguinte, a gente pode traçar um gráfico que relaciona potência dissipada em função de VO ao quadrado, tá? Desculpa, em função de VO, que é a tensão de pico na saída. Então, a potência dissipada e VO de pico, estão aqui colocados os dois eixos. O que a gente percebe é o seguinte, nós temos uma eficiência máxima para esse circuito aqui, nesse ponto, quando VO de pico é igual a VCC, a gente tem uma eficiência máxima de 78,5%, tá? Mas repare que não é o momento onde ocorre a máxima dissipação de potência desse circuito. Se o seu dispositivo estiver trabalhando com uma tensão de pico na saída 2 vezes VCC dividido por π, nós teremos aqui então uma eficiência de 50% e uma potência dissipada aí, máxima para esse circuito. Tá? Então é importante conhecermos esse valor de potência máxima, porque a potência máxima dissipada no transistor ela não é o mesmo ponto onde tenhamos a maior eficiência do circuito. E uma outra questão importante é o seguinte, você, então vamos colocar o nosso dispositivo para trabalhar nesse ponto aqui, olha, de contenção VO de pico aqui próximo de VCC, a gente trabalha só nesse ponto aqui e a gente vai ter uma potência dissipada no transistor menor. De fato, a gente pode fazer isso, mas a gente tem um problema muito sério aqui, que é o seguinte, significa dizer que quando você tem uma tensão VO de pico, tensão de saída aqui próximo de VCC, significa que você está no limite. Vamos supor que você está... Estou aqui desenhando um gráfico, tá? De tensão, tempo por VO aqui. Tá? Se o seu VCC está aqui colocado, pessoal, qualquer aumento de tensão que você colocar no seu circuito aqui, essa onda vai ter um resultado saturado. Ou seja, trabalhar nesse limite aqui em termos de projeto não é legal, porque qualquer variação positiva vai saturar sua onda e é uma distorção que a gente não consegue resolver muito bem. Então, o ideal é que trabalhemos com a tensão de saída menor do que VCC, que tem uma folga ali para eventuais necessidades de aumento de tensão na saída. Tá certo? Muito bem. E é o seguinte, a gente tem um problema aí da distorção de crossover, não é isso? Como que a gente pode resolver isso, né, essa distorção? Uma técnica que é apresentada pelo livro, pessoal, é a realimentação negativa com amplificador operacional. Veja bem, o que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, se a gente tirar essa realimentação aqui na saída, a gente tem um sinal que a gente já viu que ele tem essa cara aqui, ó. É isso? O que acontece é o seguinte, essa realimentação negativa. Esse sinal aqui na saída, essa distorção de crossover, ela é percebida por esse amplificador operacional aqui, tá? E se a gente desenhar essa onda aqui nesse ponto, a gente vai ver alguma coisa assim, ó. Aqui ela vai variar rápido. Meu desenho aqui ficou péssimo, tá? A gente vai ver isso na simulação.
vai ficar melhor. Mas deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com uma senoide assim. Chega aqui, ela tem uma inclinação rápida, tá? E depois continua a sua aqui. Aí ele tem uma inclinação rápida aqui de novo. Aí continua a senoide aqui. Ou seja, esse cara aqui, ele está corrigindo o sinal em função do VI que você está colocando. Então ele identifica esse crossover, faz com que esse sinal aqui na saída desse amplificador varie aqui muito rápido, tá? E de fato você consiga ter uma tensão aqui de melhor qualidade, né? Que você vai ter uma sinoide aqui assim. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco uma simulação, a gente vai ver esse gráfico aqui, tá? De tensão de saída aqui em função do tempo e a gente vai ver esse crossover sendo diminuído devido à utilização desse amplificador operacional, que parece ser uma técnica que resolve todos os problemas, mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Como eu disse para vocês, esse dispositivo ele tem que ter uma variação muito rápida aqui nesse instante. E essa variação muito rápida, pessoal, isso nos faz lembrar as imperfeições de amplificadores operacionais e tinha um parâmetro lá muito interessante e importante para a gente, quando a gente trabalha com amplificador operacional, que é o slew rate. Então, essa derivada ou essa variação do sinal aqui em relação ao tempo, ela é limitada pelo slew rate do dispositivo. Então, para sinais muito rápidos ou para sinais, na verdade, a depender do slew rate do dispositivo, essa distorção que estávamos teoricamente prevendo que ia ser zero, não vai ser zero. Melhora, mas não vai ser zero, tá? Devido a isso, esse tipo de técnica ou esse tipo de recurso não é tão utilizado na prática. O que a gente faz é o seguinte: você quer melhorar essa distorção de crossover, a gente implementa um amplificador classe AB, tá? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas antes eu vou apresentar aqui para vocês uma simulação deste dispositivo. Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês a simulação do circuito que representa um amplificador de potência classe B. À esquerda aqui nós temos duas fontes, tá? Duas fontes que alimentam esse circuito, fontes CCs. Nós temos aqui a fonte V1 com 15 volts positiva, a fonte V2 aqui com 15 volts, mas uma saída aqui de menos 15. Tá? E à direita aqui nós temos a configuração básica do amplificador classe B, onde nós temos aqui o transistor Q2 representando o NPN, o transistor Q1 o PNP, e V3 aqui é o sinal de entrada para esse circuito. E R2 aqui a impedância de saída ou resistência, que está simulando de um alto-falante, tá bem? Então esse aqui é o circuito, vamos simulá-lo, tá? Eu vou clicar aqui para rodar. Eu já configurei alguns parâmetros aqui para facilitar e para a gente ganhar tempo, tá? Só para vocês entenderem aqui que cada uma dessas ondas em ciano ou azul aqui nós temos o VNZ02, que representa a tensão sobre a carga, tá bem? Então essa aqui é a tensão VL. Já chama atenção, a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhe, mas já chama atenção aqui que é possível perceber a distorção crossover, tá certo? Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto aqui. Tá, em verde aqui está representando a potência na carga. Então eu estou fazendo a multiplicação da tensão na carga vezes a corrente que está fluindo por essa carga, tá bem? E aproveitei aqui também para mostrar para vocês as correntes, na verdade a corrente no transistor Q2, que é o transistor NPN, uma corrente positiva, tá certo? Que ela conduz apenas no semiciclo positivo da minha onda aqui, do meu sinal de entrada V3. Isso demonstra o que nós discutimos anteriormente, que esse amplificador é de fato um amplificador classe P, porque ele está conduzindo 180 graus. Tá? Se plotarmos a corrente no circuito aqui de transistor Q1, a gente vai ver uma corrente complementar aqui, que refere-se à parte negativa do sinal. Tá? E por último aqui, a onda em vermelho representa a potência que alimenta esse circuito, já considerando as duas fontes de tensão.
tá bem? Olha só, então nós temos aqui os gráficos maiores, né? Eu acho que aqui agora a gente consegue ver a distorção de crossover mais pronunciada, também ela está aqui nítida, é possível vê-la, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse momento é a a potência média na carga. Potência média na carga aqui, nós temos aqui uma potência relativamente alta de 20 watts, que corresponde a 20,38 watts, tá? E a potência nas fontes, tá bem, pessoal? Ela é dada por 29,59. Então, se a gente fizer uma conta aqui, tá? A gente pegar a calculadora, tá? E a gente dividir aqui. Olha só. Então, nós temos, se eu não me engano, foi 20,39. Deixa eu confirmar isso aqui. 20,39, ok. Calque. Aqui, 20,39 dividido por 29,59, tá? Uma aproximação, vezes 100, tá? Então nós temos aí um rendimento aí em torno de 68%. Então, pessoal, agora é importante a gente avaliar a distorção harmônica, né, desse sinal aqui, que é o sinal de saída em azul aqui colocado. A gente vem ver o Spice Error Lock, tá? E a gente pode perceber que a distorção harmônica total, para esse caso, foi algo em torno aí de 4%, que está acima de 1% indesejável, que nós colocamos lá no primeiro slide da primeira videoaula sobre este tema. Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês a técnica apresentada nos slides para a redução da distorção de crossover. Vocês viram agora há pouco, a distorção de crossover é bastante pronunciada. E o que consiste essa técnica aqui? Basicamente é a utilização de um amplificador operacional onde ligamos a realimentação negativa entre a saída e a porta inversora do amplificador operacional. E a porta não inversora é conectada à fonte de sinal V3 aqui, que é o sinal que eu desejo amplificar ou o sinal que já foi amplificado nos estágios anteriores, tá bem? Então vou colocar aqui para rodar. Então quando eu clico aqui, olha só, eu vou olhar a tensão de saída. Percebo que a tensão de saída agora, praticamente eu não percebo a distorção de crossover identificada na simulação anterior. Mas lá na apresentação, né, no PowerPoint, eu tentei fazer um desenho, não ficou muito claro, mas o que eu queria era desenhar essa forma de onda aqui, que está em amarelo. Veja bem, ela apresenta aqui um sinal, mas quando chega naquela faixa de crossover, o amplificador operacional ele corrige para a gente com uma variação muito rápida aqui de tensão para que o sinal continue linear ou sem essa distorção de crossover pronunciado na saída. Novamente, o que eu ressalto aqui é que essa técnica é pouco utilizada no dia a dia devido a essa limitação ao slew rate do amplificador operacional, tá? Uma outra limitação também que a gente pode discutir é que esse amplificador operacional aqui não está representado, mas na prática sim, todo amplificador operacional ele tem que ser alimentado por tensões e o seu nível máximo de VCC vai reduzir, né, porque você vai ter quedas de tensões internas nesse amplificador operacional. Mas está aqui colocado apenas como uma forma aí de visualizar um circuito e uma simulação de circuito mostrando que a ideia de realimentação negativa funciona. Só para a gente comprovar aqui, se a gente vir aqui em View, tá? Clicar em View, depois Spice Error Lock, a gente vai ver que a distorção harmônica para esse caso aqui foi de 0,12%, abaixo de 1% conforme desejávamos. E de fato o dispositivo diminuiu bem a distorção harmônica do caso anterior para este, tá bom? Um abraço, pessoal. Recomendo que vocês façam a simulação, né? Não somente essa, mas as simulações todas aí que vocês veem durante as aulas,
tá? Eu acho que isso é importante, quebrar a cabeça um pouquinho com a simulação, porque na simulação você pode colocar sinais diferentes, testar situações que eu não pude explorar por questão de tempo aqui no nosso curso, tá bom? Um abraço e até mais.